Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aqui com o primeiro podcast. Esse aqui é só um teste. É só um teste, né? Para ver se vai virar isso. Essa academia é uma academia que eu já trabalhei, né? Uns 10 anos atrás, 15, né? Mais ou menos. Ela atualmente está aqui na Rua Belém. Aqui na Rua Belém, perto do Largo do Belém, aqui em São Paulo. Tá? Meu nome é Adriano, esse aqui é o Eric. E quem está filmando também é o Eric, só que é o Eric, meu filho. E aí, prazer, meu nome é Eric, sou formado em Educação Física desde 2011, fiz 2 pós, uma de Educação Física Escolar e a outra de Treinamento Desportivo. Trabalhei em algumas academias, trabalhei junto aqui com meu amigo, foi meu coordenador, uma pessoa que me ensinou muito e que sempre me motiva, né? A pesquisar sobre educação física, sobre os treinamentos. E a gente veio aqui bater um papo, falar do nosso dia a dia, né? De algumas coisas que rodeiam essa missão de personal e educador físico e nossas profissões, né? Meu nome é Adriano, como eu já falei, sou formado, pós-graduado, já fui fisiculturista, né? E, como ele disse, eu trabalhei, já gerenciei coordenei várias academias, e uma delas eu contei ele, viramos amigos, né? E a gente vai comentar aqui, debater sobre as nossas observações sobre o dia a dia numa sala de musculação. Academia em geral, né? Mas principalmente a musculação, que é o nosso carro-chefe. Beleza? Vai lá, Eric. Vamos lá, fala um pouquinho aí de como você virou professor, né? Nossa senhora, virou professor. 1800 a.C., né? Bom, tudo começou nos anos 80, 1985, 86. Eu estava passando por uma academia ali no bairro do Limão, eu morava na Felizia, passei pelo bairro do Limão e vi lá musculação espartana. Entrei lá, falei com o professor, que era o Odair, né, liderar gaúcho. E assim começou, né, a minha carreira de professor, né, de aluno. Né, 85, 86, 87. E aí, um certo dia, o professor, cheguei lá, o dono da academia, o professor estava triste, porque ele tinha que ir no banco e não tinha quem cuidar dessa academia para ele. Né, e ele não queria fechar, que tinha aluno treinando. Eu falei, eu fico, né, para você. Aí ele falou, se chegar alguém para dar aula, você manda esperar e que eu já volto. Exatamente. E o tonto aqui, né, Zé Bestão, né? Chegou 2 irmãos gêmeos e falaram, a gente quer treinar agora, está sem tempo para esperar aula. Eu falei, não, mas o proprietário não está. Não, passa alguma coisa e eu, tonto, né, todo, né? Espertão, fui passar um treino, mas eu passei para ele. Na época o treino ficava numa cartolina na parede. Já sei. E eu passei 3 de 10. Na época é 3 de 8, né? Não tinha o festival de 4 de 15 ainda, como tem agora. Eram 3 de 8, passei os exercícios e na hora que eles estavam terminando, chegou o dono. Cruzou o braço, depois fez a posição de super-homem assim. Quem é você para dar aula? Aí fui para casa chorando e os dois falaram, não, nós é que pedimos para ele dar aula para a gente, que a gente estava com um pouco de pressa. Passado um mês, ele de novo lá preocupado, precisa do banco, você quer ficar para mim? Ele falou, agora eu posso, né? Agora eu posso, então. Beleza, e assim começou. Né? Aí eu... Você recebia? Não. Só para ajudar nele. Pegava os MUP, hoje já voltou aquele MUP, pegava daqueles suquinhos de soja doce pra caramba, né? E dava aula do jeito que eu achava. Até que um dia, passando numa banca lá na São João, vamos usar as relíquias, né? Vi isso aqui na banca, ó. Vê se dá pra pegar aí, Eric, ó. Amplia aí. Vira pra cá. Vira pra cá que é melhor. Vira ela pra cá assim. A capa dela. Sim. Não, mas isso. você vai ver o Dá outro aqui, ó. Dá pra puxar aí, ó. Ixi. Demais, né? Deixa eu ver se vai, peraí. Puxa aqui, ó. Dá um zoom aí de 1500 Hz. Põe mais pra baixo agora. Mais. Aí, acho que vai pegar. Põe mais pra frente. Mais, até pegar inteiro. Aê. Agosto 87. Mais, põe mais. Aí, dá certinho. Tá vendo aí, pessoal? Agosto 87. Vi essa revista na banca e comprei, né? Comecei a devorar isso aqui, são 200 páginas que sai mensal isso aqui.
o Dolph na capa aqui, que fez o He-Man na época, agora ele tá nos Mercenários de Stallone, né? Hoje é tudo online agora, as revistas. Exatamente. Não tem mais. Não tem mais. Dificilmente Não, você isso aqui é só as relíquias. E aí comecei a devorar isso aqui, né? Aprendi nisso aqui. Dieta, treino, suplementação, combinações de treinos. Até que um dia ele me viu fazendo um exercício chamado rosto alternado, o professor, e ele perguntou, de onde você viu isso aí? Eu falei, na revista. Ele falou, mas isso aí não está no seu treino. Né? E aí eu comecei a estudar sobre a musculação, né? E mais tarde, em 99, que eu fui fazer a primeira faculdade. Né? 99. Você tava no educação infantil, né? Primeiro ano, tava no primeiro ano, né? 99, caramba. E você, como é que foi? Conta aí. Agora vamos para a era, já que o pessoal já falava, já tinha carro. Não, eu fui fazer educação física em 2006. Saí do colégio e já me matriculei, né? Certo. Queria fazer educação física. E no decorrer, quando eu comecei a licenciatura, o pessoal falava, e aí, vai emendar um bacharel, não vai fazer? Eu falei, já que estou aqui, né? Vou seguir completo. Comecei a fazer o bacharel. E eu fui querer mesmo saber do bacharel quando eu fui treinar numa academia, né? Cheguei na academia para treinar lá, o professor, né? O professor, sou novo aqui. Não, beleza. O que você quer? Eu quero ganhar alguma coisa, né? Não, beleza. Ó, olha aquele ali, ó. Desse jeito. Ele ali, aí beleza, terminei o treino. Cheguei no professor, acabei lá ele, tá bom? Ó, vai lá, deixa a natureza trabalhar. Nossa senhora. Acabou, né? Aí chegou uma aluna, ele, meu amor, vamos lá ter um treino. Falei, meu amigo. Aí depois desse dia que eu falei, caramba, foda, né, ser tratado assim. Aí eu comecei a estudar mais e treinar na educação física. Aí trabalhei na Fit Revolution, dei aula em escola e lá comecei a ver com outros olhos, né, a musculação. Foi mais ou menos assim. Nisso, na graduação, eu já fiz junto a pós-graduação. Então, em 2015, pelo menos 2010, antes de me formar, que era em 2011, você podia fazer junto a pós-graduação. No final, você entregava os diplomas. Legal. E aí eu tinha um professor que sempre me motivava. Aí falou, vai ser treinamento esportivo, você vai abrir o leque. E ali foi que comecei. Eu em 98 eu fiz a inscrição na Uninove e não montou turma. E aí em 99 eu montou turma, eu fiz para de manhã. Fiz a faculdade de manhã, que eu já dava aula, né? Na época eu podia dar aula porque eu fazia esses cursos aqui. Vai, puxa aqui de novo. Dá um zoom aqui, dá um megahertz. Peraí. Aqui ó, até aqui é o pergaminho, Isso. primeira apostila, primeiro curso que eu fiz, ó, em 86. Faz assim, mais pro lado assim aí. Peraí, deixa eu aproximar. Põe mais. Agora pra baixo. Aí, dá pra ver certinho agora. Sou brasileiro de cultura. Isso, tira só o dedo da confederação. Dá pra ver assim. Aí, beleza. Dá pra ver certinho agora. Aí, o ano? O ânus. Mais pra baixo um pouquinho. Mais pra baixo. Desce aí pra poder. Aí, agora dá pra ver, ó. Tá em cima. Aí, 30, agora sim, tá vendo? isso. 1986. Isso. Primeiro curso que eu fiz, né, de musculação, Aí. né? E nessa época eu fui lá na USP, cheguei lá para balconista e falei assim, eu quero um livro que ensine musculação. Ela falou, não tem. Eu falei, como não tem? Não. Aqui nós temos livros de exercício de musculação, né? E não tem como você ensinar musculação. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer para ensinar musculação? E aí eu comecei a ler outras vertentes. Psicologia esportiva, atendimento, gestão de pessoas, né? Para começar a interagir com o aluno para eu melhorar meu atendimento, né? Fiz esse curso na época, esse curso aqui da federação que fica, até hoje a federação fica lá no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo, e tínhamos aulas teóricas e práticas. No final dos módulos tinha aula prática, então tinha prova prática, você tinha que A minha faculdade foi anual, né? Tem Então. musculação no ano Então. e prática. Então, e aí eu comecei, né, a estudar, devorar a musculação.
E lógico que muitas vezes, nem recepcionista tinha, muitos colegas meus e professores que iam me dando feedback se eu estava ou não dando uma boa aula, que não tinha base nenhuma, né? Hoje você clica no Google, tem tudo. Você vai lá, põe Google, personal, Mas mesmo assim hoje, não sei se você percebeu isso, Eric, você não tem nada que fale como você dá aula. Não. Só tem como aqui, ó, a revista mesmo, exercício. Ou o professor usa quem faz educação física a metodologia. Exatamente. Para um geral, né? Então eu vou dar aula para uma escola. O olhar em W, falar com o aluno. Agora na musculação, o cara se portar, você não acha. Uma vez eu perguntei para o professor, no primeiro ano da faculdade, em 99, professor, como é que eu vou aprender a dar aula? Ele falou assim, isso aí você aprende com o tempo. Eu falei, então, mas se eu for na sua teoria, nesse tempo eu perco o emprego, porque o proprietário não está preocupado se você sabe ou não dar aula. Ele quer que você atende e monta treino. Se forem reclamar para você na recepção, reclamar de você, né, você está fora. Tá? Ou, se ele for bonzinho, você vai levar a advertência. Ele não vai querer ouvir o seu lado. Não tem advertência, ele te manda embora. Ou segue. Faz isso aí, tá bom. Certo? Então, esse é um dos motivos do podcast, para a gente comentar, debater aqui a minha experiência com a dele, que é nada 30 anos quase diferença, do que melhorou, do que piorou nessa questão de atendimento. Né? Você falando aí, Adriano, sobre o atendimento e o aluno novo. Como é que faz com o aluno novo? Eu lembro que quando nós trabalhamos, você sempre orientava o aluno novo, pelo menos até ele completar a ficha, você tem que ficar no pé dele. Vai lá, ó, vou mostrar pra você o movimento errado. Assim, ó o movimento correto, agora faz você. E você sempre estava próximo, né? Por mais que a sala tá cheia, o professor ele consegue ter esse feeling de marcar o aluno que é novo. E também não tinha empresa. O que você acha? Eu observei que assim, o aluno novo chegava, o professor falava assim, ó, vai lá para a esteira. Verdade. Quanto tempo? Meia hora, mas eu peso 50 aqui. Não, fica meia hora aí. Aquecimento. Meia hora, o cara vai ficar uma hora na academia, meia hora só de esteira, né? Eu vou almoçar e já volto, né? Eu vou tomar café e já volto. E largava o coitado na esteira, meia hora. Que vai embora, né? Aí depois disso você tá cansado, falou, mas esse é o objetivo, você cansado, você ir embora. Eu não quero dar aula, né? Pode ir embora, amanhã você volta. Ele não voltava mais, né? Na época não tinha isso que tem hoje de celular, né? Então muitas academias não ligavam para o aluno na questão, não ligavam para o aluno literal e figurado, não ligavam para ele na academia e nem quando ele ia embora não tinha, né? Telemarketing, esse negócio disso. Aí veio depois, em 2000 mais ou menos para cá, que as academias começaram a se preocupar em atender melhor o aluno e ligar para ele, né? Se ele faltava, se ele estava para renovar o plano, né, no aniversário dele, né? Mas muitos ainda não fazem. Então, não vou entrar agora na fisiologia, que não é o momento, mas não precisa. Quer aquecer, se ele quiser, faz 10 minutos, 15, não precisa. Né? Ou deixa para o final, ou deixa um dia para fazer aeróbico. Né? Pergunta o objetivo dele, se ele tem dores. Olha para ele. Olha para ele, se ele tem lesão. Não é para chegar e já jogar na esteira ou na bicicleta. Mas isso aí está muito aquém ainda. Né? Que nem eu, em 86, que eu já mostrei aqui, eu já esboçava, já tentava dar aula e não mudou nada. Mudou sim, porque na época na algumas academias que eu trabalhei, nem esteira de bicicleta, tinha algumas bicicletas ergométricas, mas esteira nem tinha ainda. Né? E quando tinha aquela que era literalmente só esteira, né? Uma esteira mecânica, você tinha que forçar o pé, depois que viera as motores. E a procura também da academia era era muito homem que tinha, era raro. Nunca pensei que ia dar aula para idosa, para gestante, né? Para adolescente, era só homem, né? E geralmente acima de 15, né, 18 anos, né, não tinha essa gama que tem agora, né? Mas questão de atendimento, eu acho que piorou, né? Piorou. Vamos entrar na linha agora aqui do personal, né? Quer falar um pouco sobre o personagem, como é que tá o molho aí? Fala depois eu complemento. Você fidelizar, hoje a gente vê muito na internet, né? Personal que ganha 30 mil reais. 100 mil. Como é que ele vai montar um treino? Mesmo com o aplicativo, mesmo que ele tiver uma equipe. Como
como é que ele vai analisar o aluno? Eu penso assim, na hora de você montar um treino, você leva toda o dia a dia do aluno. Se ele vai de metrô, se ele fica em pé, se ele trabalha em pé, as dores que ele sente. Como é que você lida com isso, Guilherme? Para poder... Então, hoje eu tive que entrar na moda, fui resistente a isso, mas tive que entrar na moda de alunos online, né? Eu nunca pensei que eu ia dar aula com alunos, porque nem tem uma aluna que eu tenho em Goiás, nunca vi, né? E ela treina, faz mais de um ano que eu dou aula para ela, né? E a base de fotos, vídeos, às vezes nem é literalmente uma aula online, porque ela manda o vídeo do treino, depois eu mando um áudio para ela corrigindo o exercício. Mas não tem vergonha? Eu tenho alguns alunos então, que esse é o problema. Tem aluno que tem vergonha de se ver, né? Tem vergonha de mandar o vídeo, então ele não manda o vídeo. E uma correção mais afinada assim fica um pouco mais difícil. Exatamente. Então você vai ter que fazer aquele diminuir a carga, movimentos lentos. Então você ou divide por etapas o movimento, ou então faz o que for mais prático, né? Para ela até, né, André? Exatamente. Hoje em dia tem muito assim. O personal, né, não, literalmente não é mais o personal, né, fica lá presencial com o aluno, mas tem muitos alunos que só querem um treino mais complexo, alguns só querem revisão do treino que passaram para ele, outros querem um tipo de treino para, entre aspas, perder um pouco mais de peso, né? É mais avaliação do treino. Treino delivery. Eu gosto de fazer isso e quero isso. Exatamente. Só que aí até você explicar para o aluno, mas dessa maneira aqui não é legal para você, vamos tentar dessa forma, então nossa abordagem, né? De novo a gente volta. Exatamente. A abordagem é o aluno. Então, às vezes você monta o treino, o cara fala, não gostei desse treino. Então, vou procurar outro. Quando eu comecei a carreira, no meu tempo, os alunos vinham com isso aqui, ó. Pegava, abria uma revista. Eu quero ficar igual a ele, igual o Luiz Otávio aqui, grande brasileiro que está lá dos Estados Unidos agora no personal. E eu falo, mas esse treino é para você ser campeão. Mas hoje não, hoje o aluno já vem com um vídeo de um treino, né? Não tem mais nada no papel, né? Tudo digital. Então ele já vem, ele quer aquele treino. E se você não. Aí fica naquele impasse. Se você não passar o treino que ele quer, você vai perder o cliente. Entendeu? Então você tem que negociar com ele. Ó, faz um que você viu aí no YouTube, mas vamos continuar com o treino que eu passei. Mas você tem que ter muito tato, senão você perde o aluno, né? E ele vai, hoje em dia está mais fácil para ele te queimar nas redes sociais. Tem que tomar muito cuidado com isso. Na hora de montar o treino tem que ser tudo analisado. Exatamente. E hoje você pega uma boa parcela aí da população com dores, né? Sim. Seja lombar, joelho, ou você pode até pegar um treino com outro professor, não querendo questionar, e às vezes não dá certo com o aluno. Você pega um idoso e manda ele estar dando saltos. Sendo que você tem uma academia vasta de aparelho, dumbbell, máquina. Então, às vezes, não se faz tão necessário, né? Então, para você poder explicar isso para o aluno, ele tem que ter uma confiança, né, Dan? Eu percebo também que o problema hoje em dia é que os professores, muitos não treinam. Então, se você não treina, como é que você vai? Cara, só ficar assim, não. Vai lá, puxa aí, Dani Padilha aqui, aqui nos 90, ó. Vai lá. Grande campeão aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Peraí. Diziam que eram os maiores dorsais da época. Aí põe mais pro meio, assim, pra cá e pra baixo. Aí, certinho. Querem ficar assim. Isso aí é uma outra área, não sei se faz tempo falar aqui, a área mais de competição aí, mas o aluno quer ficar assim. Come mal, dorme mal, trabalha em pé. Você não vai falar diretamente. É dedicação. Não é possível, né? É dedicação. Você se abdicar de muita coisa. Às vezes o aluno quer sair, quer beber, quer curtir, então é um outro nicho, né? Vamos dizer assim, né? Então você tem que. uma outra vivência. Você não vai falar diretamente para ele que não dá para você ficar assim, porque tudo é possível, né? Mas você vai explicar para ele e com o tempo ele vai perceber que não é bem assim, né? Não é tão fácil assim. Mas você também não pode tirar o sonho dele. Uma coisa legal, Adriano, antes e depois. Eita, nós, vamos lá, vamos falar disso aí. Você trabalha muito com isso no seu Instagram?
Olha, eu não costumo, primeiro que nós falamos agora há pouco, o antes e depois é complicado porque, primeiro que as pessoas que estão vendo isso aí podem achar que isso aí é uma montagem. Como tem um nicho de aplicativo, né, para poder editar costas, pernas. Entendeu? E sem contar de novo, tem muito aluno tímido, que ele não quer se expor. Mesmo você tampar o você ligou o menor. Até dando aula, às vezes você vai dar uma aula, não, por favor, não me filma não. Então você tem que tirar foto às vezes do aparelho, ele de longe, porque ele não quer se expor. Se você quiser fazer antes e depois, pode fazer com ele, mas deixa as fotos com ele. Exatamente. Não divulga no Instagram, você vai fazer no o seguinte, Facebook. você vai tirar uma foto, Guarda pra você. No treinamento você guarda pra você. Porque é fácil manipular. Até a posição corporal para tirar foto. Então se você melhorar uma postura e tirar uma foto, vai parecer que você tem um dorsal um pouco maior, tem um quadríceps mais definido. Então essa percepção, na minha concepção, eu achei que vinha do aluno. Ou até mesmo dos amigos. Sim, né? sim. Tem outras formas de você mostrar seu trabalho na mídia sem colocar antes e depois. Mas também quem coloca. Nada contra. Nada contra, mas toma cuidado. Toma cuidado com fake news. Fake news. Olha lá, manda aí. Vamos lá, Adriano. Quantas vezes eu tenho que treinar por semana? Isso é outra polêmica também. Isso aí é... mas eu já tive aluno que falou, vamos fechar o que eu vou todos os dias. Eu, puta merda, não é pra dar aula todo dia. Então, mas não vai, né? Não vai. No começo ele até, a vontade dele, né? Não precisa, não é que não é recomendável. Ele vai treinar, ele vai ter uma dor, né? Ele vai ter as fibras brancas vermelhas vão ficar estressadas, né? A grosso modo. Isso aí vai gerar geralmente uma dor leve, né? E ele tem que descansar essas fibras. Então o ideal seria treinar um dia sim, um dia não. Mas eu quero vir todo dia. Tá, então nada te impede. Vem, mas no outro dia faz uma esteira. A gente falou, já entra no treinamento da pessoa. Sim. O cara quer fazer perna todo dia, ou a mulher quer fazer perna todo dia. E você vai explicar que não pode. Uma vez um aluno falou para mim, você está me podando? Você não quer que eu treine todo dia? Eu falei, não é que eu não quero, a ciência diz que não é recomendável. Se você conseguir 4 vezes, já está perfeito. Você tem que já descansar. tem um equilíbrio, né? E... As fibras desenvolvem no descanso, né? Mas para convencer o aluno disso, demora, hein? E aí se não tiver jeito, que eu te falei, de novo, se você é professor da academia ou se você é personal, deixa, porque se você ficar podando também, ele vai ele tem que sentir na pele, ele vai ver que vai chegar uma hora e ele não vai ter os resultados. Não o esforço que está fazendo, você entra naquela coisa overtraining. Exatamente, você faz sua parte de falar que não é recomendável, pelo menos no começo, né, da carreira dele. Até ele se adaptar, né? Exatamente. Olha aí. Dando uma boa aqui. O exercício deve doer. Então, é bom. Dor não é sinal de... tem os masoquistas aí. Dor nem sempre é sinal de resultado. Às vezes pode ser um sinal que você vai ter uma lesão naquele músculo, naquela articulação, naquela fibra, naquele ligamento. Toma cuidado. Tá? Só que ele tem, que nem eu falei, eu comecei a ler muito sobre personalidade. Tem alunos que ele quer sentir dor. Se ele não sentir dor, sem andar no outro dia, você vai ser um mau professor para ele. Tá? Então aí que tá. Aí seria bom você ler sobre personalidades, né? Abordagens de como você lidar com alunos, gestão de pessoas. Tem aluno que realmente ele vai querer sentir dor no outro dia. A maioria não, mas os que querem, os que não querem, né? Às vezes você quer fazer um exercício muito, como é que eu posso dizer, inovador, vou fazer um exercício que o aluno fica com dor, que no outro dia ele fala, na moral, não dá pra treinar com esse cara. Não vou mais. Muito dolorido. Muito cuidado. Então, muito delicado. Você acaba perdendo o aluno. Porque no outro dia ele não vai, tem muita dor, tá exausto, aí não consegue trabalhar, vai ficar em pé com dor, aí entra os anti-inflamatórios, aí já entra na parte médica. A parte farmacológica. Vamos compete. E mais, Juliano, que você manda aí? O professor tem que treinar também? Isso é importante, né? Acabou de falar aqui, né? Como é que eu vou... O agachamento livre é uma questão que pega todo mundo. Como é que eu vou fazer um agachamento livre se eu não sei agachar? Eu nem treino, né? Eu desço ao máximo, os meus pés ficam para dentro, a barra, como é que eu faço? Eu contraio o abdômen. Como é que eu vou fazer? Demonstrar. Já peguei alunos que tinham medo de fazer o agachamento.
O Adriano deve ter pego também a dificuldade que é para um aluno que tem medo de agachar. Então, o problema é esse, não precisa ficar assim, cadê? De novo aqui, ó, vamos pegar um outro aqui. Não precisa ficar desse tamanho aqui para você ser professor, ou desse aqui, ó. Vê aí que você tá pegando aqui, olha lá. Não foge não. É. Falando aí. Não precisa ser assim para ser professor. Desce mais. Aí, ó. Tá vendo? Ó, não precisa ser assim para ser professor. Porém, tem alunos que querem pessoas assim para ser professor. Sim. Tá? Tem de tudo. Tá? Só que às vezes um atleta assim, ele é atleta para ele não sabe passar. Vai lá, Dona, vai lá. Ele teve um coach, um instrutor que, para ele chegar nesse resultado. Pergunta pro Neymar. Então, Neymar, como é que eu faço gol? Às vezes ele não sabe explicar, ele sabe fazer. Aí entra aquela coisa lá, o cara só reproduz o treino que foi feito para ele. Ah, vou fazer treino de 10 aí, esse exercício aqui. Às vezes ele nem sabe, né, o que ele está desenvolvendo uma pessoa, ou a pessoa tem uma patologia. Né, entra naquela coisa. Nada contra, claro, mas tem os poréns, né? Eu acho o seguinte, que o professor tem... Professor, falando no geral, professora também. Vocês têm que treinar, tá? Não precisa ficar gigante, não precisa ficar assim, ou igual horizontal. É só treinar, tá? Você tem que saber o que é um agachamento, o que é uma anilha, o que é um step, o que é um jump, né? Entendeu? Você tem que saber. Porque senão onde usar, em que como é que você vai usar. Como é que você vai ensinar a fazer um bolo se você não sabe, né? Quanto fermento vai, quanto de açúcar vai? Parar pra você fazer bolo, né? Você sei como é. É exemplo. Ou então você vai no nicho do YouTube. Não precisa ficar gigante, tá? Mas eu também já fui assim. Mas você limita o seu número de alunos. Mas tem para todos os públicos. Mas você tem que treinar. Você tem que saber o que você está falando, você tem que saber, até você tem que passar confiança para o aluno. Ele mais treina. Tá? Treina, porque senão você vai passar vergonha. Você não sabe regular uma máquina, não sabe ligar uma esteira, como é que você vai dar aula? Entendeu? Não, tem que ser, não precisa ser um rato, mas o é modelado, tem que ter um corpo que a pessoa vê e fala, bom, a pessoa se cuida. Se não cuida nem bem, ele vai cuidar de você, né? Entendeu? Tem que se cuidar, se cuidar. Nesse nicho aí, Adriano, você acha que tem um melhor horário para treinar? Então, isso é muito polêmico, né? O melhor horário para quem? Tem algumas pesquisas aí que falam que tem, mas se você for nas pesquisas, você não vai treinar. O melhor horário é que se encaixa para você. Tá? Exatamente. Você vai pegar o seu ônibus, ou o seu carro, você vai ver. Direto, vou conseguir treinar. A gente está perto aqui de São Paulo da Radial. Você vai pegar o ônibus ou o metrô 5 da manhã, você vai ver gente correndo. Você vai pegar 10 da noite, você vai ver gente correndo. Então, o melhor horário para aquela pessoa. O importante é fazer. Tá? Então não tem o melhor. Tá? Melhor que ela tem uma das minhas personagens, se pudesse, ela treinaria meio-dia. Ela chega às 7 da manhã, abrindo a boca de sono, né? Entendeu? Então, tem alunos que às vezes saem do trabalho e não conseguem treinar. A disposição dele foi esgotada no dia do trabalho e tem aquele ditado, né? Tem uns que não dá para lutar contra a natureza. Exatamente. Você tenta, mas a natureza dele não é fazer atividade física. Então, no decorrer, ele vai perceber que enquanto era importante, né, fazer uma atividade física. Entrando nesse tema de horário, e o aluno não é meu, é da academia. Então, e aí? Isso aí é uma polêmica também, né? Isso aí é questão de... Quando você monta um treino, né, com o aluno e vai lá em tal academia. Então, esse é um dos problemas que a gente está encontrando na questão de personal, né, online. Então, o aluno me contrata, eu monto o treino para ele, só que ele chega na academia com aquele treino, eu estou mostrando papel, mas não é, agora é celular. Vamos voltar à geração nova. Então ele chega com o treino no aplicativo, ou no Word, ou no Excel, e o professor da academia não quer passar o treino. Aí já é uma ignorância também, entendeu? Mas aí é que tá. Se o aluno for procurar alguém de fora para passar o treino para ele, isso significa que o professor não foi eficiente, né? Fora o aluno que já tem atenção, né? Exatamente. Naquilo que você falou lá no começo lá. Como é que eu vou passar um treino? Se eu não tive uma base, Então acontece muito isso. O professor às vezes, ou ele chega e fala, ó,
Esse treino aí, meu, Então, tá legal. ao invés dele passar o Vem treino... comigo aqui que eu vou te passar um treino bem melhor. Vai pegar mais glúteo. Mas ele não passou antes. Depois que o aluno vai lá com o treino, aí ele quer passar, não adianta mais. Ele já... O ideal seria que... A Então, qual que é o seu treino? Posso dar uma olhada? Sim, Vamos lá. Vamos fazer isso aqui? O professor montou esse treino aqui porque eu tenho uma condropatia. Eu sinto muita dor na lombar, então esse treino ele tá específico para mim. E aí o professor vai vir e vai... Vamos lá, te ajudo, sem problema nenhum. Eu costumo falar assim, que o melhor professor é o seu, o melhor mecânico é o seu. O melhor cabeleireiro é o seu. A melhor manicure é a sua, não tem o melhor. O melhor é que você se adapta, né? O famoso bater o santo, a empatia com aquele professor, não tem o melhor. Né? Qual é a melhor academia? Né? O melhor é que você se ambienta nela. Tá? Às vezes nem é questão de aparelhos, se tem esteira com televisão, se não tem. A academia é mais próxima de você, o seu trabalho, ou que você se identificou, se ficou mais à vontade com os professores, com as recepcionistas, com as consultoras, né? Olha aí. Vamos lá, outra coisa aqui interessante. O aluno é informado, mas não é formado. Aê, gostou, né? Isso aqui é... Entendeu? Ele é informado. Então, isso é acontece muito. É assim, se eu resolver falar agora disso aqui, vai acabar a bateria do celular. É assim. Fazer um resumo. Breve resumo de 1 hora. O Adriano, ele não é antigo, ele é um museu. Vamos sugá-lo, né? 1800 a.C., né? É assim. O aluno se forma, mas que eu falei, ele não treina. Ó, como é que você pode se informar hoje? Com celular, com livros, tá? Com pesquisas, com YouTube. Tem uma gama de informações. Na minha época só tinha isso aqui. Tá? E eu consegui sobreviver até hoje dando aula, entendeu? Mas você tem que se informar. Você falando disso aqui, Adriano, entrando nesse ponto aí que o aluno tem, mas entre ele ter tudo isso daqui e não ter a vivência Então, lá. exatamente. Então o que acontece? Existe uma coisa chamada princípios de treinamento. Né? Quem começou com isso foi o Verkhoshansky, Zartiosky, os russos, né? Voltado para o halterofilismo. Para quem não sabe, aquele das Olimpíadas, que pega a barra e leva acima da cabeça. Né? Não é crossfit não. Não é crossfit, é outra pegada. Então se ele. Eu ia falar. Se ele não tem uma vivência daquele esporte, daquela atividade física, como é que ele vai passar o aluno? Então não é só ler, é aplicar. Então, eu estava falando, os princípios de treino. Aí do Verkhoshansky e do Zartiosky vieram com o Joe Hager. Em alguns treinos ele criou, outros alguns falam, alguma matéria fala que ele só adaptou ao que já tinha, mas lógico também já tinha alguma coisa. Tá? Então tem princípio de treino. Princípio da confusão muscular, pirâmide, super série, rest pause. Só que Experimenta. ele quer pôr tudo. Não, ele quer pôr tudo só no treino do aluno. Então é complicado. Você tem que treinar esses princípios, vai treinando 2, 3, porque são 30, 33. Uma boa sugestão, você montou um treino lá pro seu aluno. Vou fazer esse treino aqui. Exatamente. Vou fazer. Deixa eu ver. Faz ver. Caramba, Se nem eu aguento, tá foda. o sedentário vai aguentar. Você tem que ter um bom senso. Você pega um treino de um aluno, vou fazer esse treino aqui que ele tinha, deixa eu ver, na minha semana. Aí você vai falar, puta meu, caraca. Isso aí é experiência. Tá? Então ali você vai pegando esse feeling Como é que você montar adquire uma aula, um experiência? treino. Treinando, entendeu? Então, ele é informado só, mas não é, ele é formado, mas não é informado, porque ele não tem Mas eu vi que se eu fizer esteira, eu vou emagrecer, aí entra de novo nos paradigmas. Vai ficar 50 horas lá na esteira e Então, come igual um cavaleiro. hoje em dia os professores têm que tomar cuidado, senão pode acontecer do aluno saber mais do que o professor. Entendeu? Toma cuidado. Você pega muito um aluno aí que ele, de tanto de treinar, ele vai na internet, ele vai em podcast, Em tudo, ele vai ele acha tudo lá. ele fuça lá e ele vem com base, se você não souber, Ele vai. ele vai te engolir. E Toma outro não vai cuidado. mudar em nada, né? Exatamente. Ó, uma coisa que Vai lá, gostou, já né? aconteceu na minha época que eu dava aula, época, né? No tempo. É. O professor disse que esse é seu treino. Se quiser um treino melhor, me contrate como personal. Então. Eu já vi isso aqui. O cara vira assim, ó, não, isso aqui que eu tô te passando é básico. Mas se quiser um treino bom, ó, R$70 hora a aula. Então é Me assim, contrata. olha que legal uma analogia disso aí. Já pensou Precisa disso aí? você acorda, você opera o seu coração, né?
Aí você acorda lá na maca, tá cheio de fio em você, cheio de soro, aí o médico fala assim, ó, eu já operei seu coração, tá, Joãozinho? Mas se você quiser uma cirurgia melhor, você me contata com o seu cardiologista. Não existe isso. Ó, eu consertei seu carro, tá aqui seu carro. Tá? Você pode viajar, mas se você quiser que eu trabalhe melhor com o seu carro, faça uma mecânica melhor nele, você me contrata como seu mecânico. Mas não é assim, pô. Você tem que passar o treino para o aluno, independente se você vai ser personal dele ou não. Tá? Isso aí você vai conquistar com o tempo ser personal dele. E às vezes não vai conseguir também. Não mesmo, ele não quer, às vezes não tem condições. Esse é o problema de hoje. Você tem que fazer o seu melhor lá, hoje eu vou fazer esse aluno aí, ó, ele vai ver que ele tem a mudança aqui no treino. Independente se ele é meu personal ou não. O personal é conquistando. É igual, pelo menos eu tô fora da sala de musculação, trabalhando efetivamente. Mas quando eu dou personal, muitos alunos vêm lá e, tal, caramba, como que é a aula? A postura, né? Postura, Exatamente. olhar nos olhos, que nem eu tô dando personal também. Então assim, a camiseta que eu dou personal é diferente do professor de sala. Mas o pessoal vem em mim. Por quê? Só de eu cumprimentar o aluno quando eu tá presente, né? dá bom Presente dia, na sala de aula. Aí eles vêm assim com o treino. Qual que é esse aqui? Qual que é esse aqui? Aí depois que desculpa, você é personal. É tão assim, psicológico que eles não olham a sua camiseta, olham pra você. Entendeu? A camiseta Entrando nesse assunto aqui, abordando isso, Adriano, você acha que o aluno que pagou o personal, ele se incomoda de você fazer uma correção ou ir lá, ó, você está fazendo errado? E aí, como você suporta nesse caso? Mas como? Você está dando personal Você tá dando personal, e vê um aluno fazendo errado? Fazendo errado, não, morrendo. E o professor lá do outro lado. Vendo o jogo, ou Isso, mexendo no celular, longe. ou braço cruzado. Então, isso é muito delicado. É assim, se toda vez que você chega naquele horário, você vê aquele aluno, cumprimenta ele, conversa um pouquinho com ele antes do seu aluno chegar, se tiver muito discrepante o movimento, você vê que ele vai se machucar, você pede licença do seu aluno e corrige. Tá? Mas toma cuidado, tem pessoal também que não vai gostar disso, você pede permissão. Ou né? tem academia que se você Fizer isso. for lá fazer uma correção, você vai tomar uma advertência. Toma cuidado, entendeu? Então Ou bem também, delicado. uma dica que eu dou é o seguinte, tá discrepante, você vê que ele vai se machucar, levanta a mão, chama o professor de sala, fala, ó, desculpa te acordar, desculpa você, ó, Vem aqui, corrige lá que o aluno vai se machucar e você que vai se prejudicar. Entendeu? Ele vai para o hospital e você vai para a delegacia. Entendeu? Toma cuidado. É bem complicada essa situação. Ó, aqui só uma polêmica aqui. Acontece. Musculação afeta o crescimento? Eu estou perguntando, mas já tem uma. E você viu que isso está em alta, né? Tá, não, de novo, voltou. Voltou. As crianças fazendo musculação. Tá uma Polêmica, uma né? polêmica nisso, que a criança tem que brincar, tem que... Mas e isso aqui? Né? Isso aí pode, né? A criança. Tá com o pescoço todo. Vai lá, YouTube, óculos, como é que faz? Eu creio que na minha concepção, se a criança vê o pai lá, por exemplo, fazendo uma atividade física, seja fazer uma flexão, papai, posso fazer o que você pode fazer sim, é importante. Ela brincar, ela tem que brincar na escola, só que se ela se espelha no pai ou na mãe que faz uma atividade física, isso é muito importante para ela, no desenvolvimento dela. A gente vê na internet aí, tem uns que estimularam os seus filhos desde pequeno a fazer uma musculação. Hoje, o filho gosta da musculação, gosta de uma atividade física, então isso é importante. Eu sempre conto uma história quando. Agora nem tanto que eu falei, também não estou mais dando aula em Ultimamente sala, na sala, né? agora eu estou mais com personal. Então, uma vez, isso aí nos anos 90, veio uma senhora de 1,5 m, mais ou menos, com uma filha, que tinha 1,40 m. E ela perguntou para mim assim, professor, eu já conversei com a recepcionista, eu quero fechar o plano, mas eu estou com medo. Musculação afeta o crescimento? Eu falei, a senhora faz musculação há quanto tempo? Eu nunca fiz. Eu falei, por que a senhora tem 1,5 m? Entendeu? A altura é genética, tá? Não tem nada a ver Com a musculação, com a atividade física, né? Então, lógico, se você fizer errado, pegar uma criança e treinar errado, ela vai ter lesões, tá? Não tem como afetar o crescimento. Você quer ver uma curiosidade? Naquelas latas de Nescau, de Todd, como é que é o nome do novo lá?
todinho, como é que chama os novos que tem orelha de caixinha aí? Todinho. Tinha antigamente um molequinho de skate, um molequinho de bicicleta, uma menina jogando vôlei. Por que não um molequinho levantando peso lá? É cultural. Exatamente. Na Rússia. Nos Estados Unidos eles têm aula de agachamento. Então, na Rússia tem crianças com 5 anos treinando. De novo, só que bem orientado. Exatamente. A mãe chega na academia, vê o professor sentado no celular, conversando com a menina O famoso que a gente sempre fala, funcional do dia a dia dela. Exatamente. Saltar, pular, agachar, segurar, jogar, o básico. Não precisa ser, você não vai formar um atleta, um campeão. Exatamente. Aí é escolha. Bem orientado não tem problema. criança, né? Bem orientado. Bem orientado não tem problema nenhum. Outra coisa, Adriano, aí, não querendo causar uma discórdia, né? Você que a gente sempre conversa, tem acompanhando aí as novas gerações aí, o que você tem achado aí? Esse pessoal que vem se graduando por gostar ou por ter uma graduação? Ou por querer ser personal depois que se Só personal, vou ganhar dinheiro com educação física? Então, é assim, eu já falei alguns minutos atrás. Eu percebo que hoje os recém-formados ou os que estão formados não querem estudar, tá? Estão preocupados em se formar e virar personal. Só que não é bem assim. Você tem que ter uma base, você tem que saber atender, você tem que saber conversar, você tem que saber atender um aluno com lesão no joelho, com lesão na lombar, dor no ombro, com pós-cirurgia cardíaca, uma gestação. Você tem que analisar saber. uma ressonância. Sim, analisar uma ressonância, pelo menos o básico, né? Um raio-x, uma chapa, eu falar uma chapa, põe assim na luz, né? Difícil, você não acha. Você tem que entender o aluno, estudar. Depois você, mas primeiro estuda. É que nem você vê muito o estudante colocando no Instagram. Estudando educação física. Aí você olha a página dele, cheio de dieta, cheio de experimentação, filmando o treino. Poxa, cadê o CREF? Entendeu? Se o CREF está enchendo a paciência dos que estão formados para pagar a mensalidade, a anuidade, então tem que ficar no pé também dos estudantes que também já querem ultrapassar uma fase e já nem chegaram ainda. Exatamente, quer chegar, na né? etapa. Então você vai lá, vou fazer estágio em uma academia. Deixa eu ver aqui. Espera que vai chegar a sua vez, mas vai com calma, entendeu? Esse é o problema hoje. E o aluno que contrata perguntar, né? Exato. Desculpa, você é formado? Fala um pouquinho. Fala um pouquinho de você. Tenta conversar com o personal mesmo, fala um pouquinho. Conheça ele, entendeu? Não adianta ir pro seguidor. Não, então esse cara lá que hoje em dia ele tem 3.500 seguidores, ele posta foto antes e depois. Toma cuidado, porque o seguidor pode ser feio. Tem muita também. pessoa, tem muito profissional bom aí que infelizmente não tem muito seguidor. Às vezes a timidez dele para poder montar um post, para poder falar é grande, né? O que está afetando muitos profissionais hoje, os atuais, são os blogueiros, tá? Mas nada que tem blogueiro sim, que às vezes tem um bom conhecimento. Sim, então, mas não é formado, né? Aí já entra nesse Entendeu? ponto aí. Se o médico, Naquilo que a gente falou lá. se o médico ele tem que ter o CRM para indicar, por que um professor não quer estudar? Entendeu? Aí e hoje em dia você pega um blogueiro com 1 milhão de seguidores, para você convencer um aluno que ele não é formado, é difícil, às vezes você não consegue. Então ele prefere às vezes ouvir um blogueiro do que você. Entendeu? Nada de novo, contra, cadê o claro. CREF? O CREF tem que estar na cola desse pessoal aí. Entendeu? Então, o melhor mecânico é o que tem 1 milhão de seguidores. O melhor professor do cara, o melhor personal é que tem 5 milhões de seguidores. E às vezes não é isso, às vezes lá é um fake, às vezes Começa a ele analisar, seguidores, toma cuidado. pergunta, meu, mas esse treino aqui. Pega referência de outros Isso é legal também. clientes que ele tem. Né? Ou às vezes também tem aluno que. Outra coisa que a gente deixou quieto, Vai lá. a questão da mudança de treino, Adriano. Você muda o treino Olha lá. por meses ou por meses treinado. Então eu fui lá, segunda-feira dia 7, treino A, terça-feira dia 8, treino B. Ou você muda, bateu 2 meses, toma aqui meu amigo outro treino. Então, o ideal, né? O ideal, o correto é você montar o treino a cada 2 ou 3 meses, treinando. Esse é um detalhe do personal online. Você não está
né, ele pode Ele demitir. só não marca. Exatamente. Tá? Então toma cuidado, faz os seus controles, mas vê se realmente. Por quê? Se ele treinou os 2 meses ou 3, porque senão ele... Quando você for passar um exercício mais avançado, um drop set, um pirâmide, o aluno ele não soube nem fazer o básico. Se você estiver dando personal presencial, é É fácil. diferente, aí Agora, você consegue manipular as variáveis e ver o erro, a postura. Agora no online é muito importante o aluno ele marcar. ele ser fiel às palavras dele, porque ele pode te enganar, né? Está treinando há semanas e não está. Então, E aí ele quer, cansei desse aqui, quero um treino novo. Professor, ó, meu peitoral aqui passa um pouco mais para peito. Então tudo é quantificado, né? você tem que ver se realmente treinou. Nada é por acaso, 3 de 10, 4 de 10. Exatamente. Então tem que ter uma quantificação, porque no final lá dos 3 meses, eu vou saber, puta, o aluno fez 300 repetições no treino A. Olha lá o peitoral dele, já está mais desenhado, o ombro dele está melhor. Mas a posterior dele, então quer dizer que foi falha, a gente muda a estratégia. Então tudo é quantificado, nada é famoso golpista, né? Exatamente. Receita de bolo. Exato. Vou lá e faço, vai lá, sente que pega. Exatamente. Tá sentindo? Você tá sentindo? Peraí, tá sentindo? Tá pegando, tá É pegando. sentimento. Já. Então, o aluno também tem que tudo isso aí, né? Tá. Bom, aqui ó, quem estuda sabe, quem vê entende, quem faz aprende, com memória que você já tem. Ai, gostou da frase? Essa frase que eu... Bom, hein? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa aí? Já foi Tá bom, todas. já foi. Mais alguma coisa aí, Felipe? Bom, é isso, pessoal. Isso aí, que nem eu falei no começo, é um podcast, né? Só pra... Pode ser que a gente traga ou faça uma mesa com 3 aqui, né? Tem mais amigos aí para. Então eu agradeço porque quando eu comecei na academia, nessa academia que a gente está fazendo podcast, que eu te falei, que chama Love, Academia Love, aqui no bairro do Belém, aqui em São Paulo, quando eu comecei coordenei, depois gerenciei, então ele ficou um grande amigo meu que na época ele estava. Aprendi muito. Tava Desde começando, a postura, se fazer presente. Vai lá, aborda, quem tá na esteira lá? Não importa. Vai lá. Se apresenta. É sempre assim. Quem tá lá na esteira? Eu não sei, mas vai lá, pergunta o nome. Já mudou o treino dele? Já mudou o treino? Ele tem dor no joelho? Não tem? Hoje está mais Fica difícil. mais difícil achar um coordenador que o incentiva. coordenador às vezes ele nem é da área. Exatamente. Tem isso também. Ele é do marketing coordenador e faz fechamento de caixa. E quer gerenciar a academia, mas ele não tem base. E às vezes também, de novo, nem treina, né? Se ele ainda treina, né? Não tem também uma matéria específica para isso. Né? Sim. O problema das faculdades é isso, né? Então a gente abre um leque gigante. Não tem, como eu falei, eu aprendi com um professor na graduação, ele falava, para você entender educação física, você tem que sair dela. Aí foi onde eu fui buscar gestão de pessoas, gestão de conflitos, né, atendimento, abordagens, né? Eu uso muito a abordagem DISC, o Enneagrama, que são abordagens que me ajudam, né, eu captar mais alunos, manter. Captar não é tão difícil, é você manter aquele aluno. Ainda mais hoje em dia, que a moda fidelizar ainda mais online, você não está tete a tete com um aluno, é mais difícil você manter ele, né? Mas tem, como eu falei, tem público para todos. Tem online, tem presencial, tem aluno que você só monta o treino, tem aluno que você só revisa o treino dele, né? Cabe a você achar um nicho, achar um nicho especializado numa área, mas tem que estudar, tá? Porque assim, uma vez um professor falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, só foi em 99, hein? O professor falou assim, se tivéssemos bons profissionais de educação física, talvez, né, fora a genética, um acidente grave, os médicos passariam fome, entendeu? Então o que acontece? O médico às vezes não indica um paciente dele para fazer musculação porque ele sabe que a academia está a desejar, o professor não quer estudar, né? Não tem vontade. Aí, mas aí entra outro bicho. Não, eu já conversei com muitos alunos, o meu TCC foi em cima disso. Por que você é tão largado assim, tão omisso para a área? Porque eu ganho pouco. Eu falei, mas então sai da área, pô. Tudo bem, o dinheiro é importante, mas você tem que fazer uma coisa que você gosta. Então vai procurar uma área que você vai progredir, só que você vai ser feliz? Você quer ser feliz ou quer ter razão?
Entendeu? Então, se você for pelo salário, então procura a profissão, né? Ou então tenha bastante personal. Né? Mas não é condição sine qua non que você vai ter bastante dinheiro, você vai ser feliz. Entendeu? Bom, aí já Então, toma cuidado com isso é aí. bem esquecida, né? Exatamente. Esquecida. Então, só é lembrada, então, graças a eles, é lembrada. por que o médico vai mandar o aluno para um pilates, para uma natação? Porque ele sabe que o pessoal é mais técnico. Se ele soltar o aluno vai morrer Não vai saber, afogado. não tem, No pilates é mais técnico, são 2 ou 3 alunos por aparelho, por hora na sala. Tem uma situação, você vai cuidar de 30. A não ser que o médico também treina e conhece o professor daquela academia, ele vai indicar a musculação. O idoso, o cardíaco, o diabético. Senão ele vai mandar para o pilates, vai mandar para aula de yoga, vai mandar para hidro, para natação, porque ele sabe para não que as pessoas são mais capazes, mas né, a aula é bem mais orientada. Né? Então, o que acontece hoje em dia, as academias, principalmente as de rede, são dezenas de unidades. Isso fez com que os profissionais estabilizassem a questão de salário. Né? É isso, se você não quiser tem outro. Então o profissional já entra desanimado, desmotivado, mas ele aceitou. Aí vai aquela outra linha. Você aceitou ganhar X, dê o seu melhor. O Cortella, o filósofo, fala muito. Dê o seu melhor nas condições que você está. Ó, caramba, hein? Plagiando o Cortella. Dê o seu melhor nas condições que você tem. Não esperar. Uma vez o Luiz Marins falou isso aí uma vez. Luiz Marins é um gestor, ele fala. Você não tem um carro zero, passa pelo pretinho no carro que você tem. Não vai esperar. Um dia você vai ter esse carro zero, aí você cuida também, mas você não cuida nem do que você tem. Agora, viva o momento, entendeu? Então é isso, as academias de rede estão dominando aí. Você já tem mandado um vídeo, não sei se você viu aquele vídeo que eu te mandei lá, uma fila, um aparelho lá de mais de 10 pessoas. Né? Por que o professor não pega aquele aluno? Vem cá, vamos fazer um pullover, vamos fazer um outro exercício que tem a mesma função desse. Mas os professores não têm iniciativa. Iniciativa. Entendeu? Muitas vezes culpa dele que não quer ler, não quer ler, mas muitas vezes da valorização. Também da valorização, mas aí fica naquela, você vai esperar ganhar bem. O que é ganhar bem? Você vai esperar ganhar bem para você? Será que se ele ganhasse bem, ele seria um bom professor? Eis a questão, Shakespeare, né? Às vezes não, não é. Se você. Cultural da pessoa. Já não é. E aí que tá, se ele já dá uma aula na sala, como é que ele quer ser personal? Aí o aluno olha e fala, mas se ele olhava pra minha cara, você cansa de ouvir isso? Então entra tudo naquilo que a gente falou. É a postura na sala, seu atendimento, você, e aí esse nicho aí que você tenta conquistar, né? Pense nisso, é isso? Pense nisso. Então eu vou fechar com uma frase aqui que eu uso faz desde antes. Vem cá aí, vem aqui aparecer aqui, ó. Aparece aqui. A outra é o Eric que estou conversando com o professor, o Eric meu filho, ó. Formado também, né? Então tem uma frase que eu falo para ele, falo para os dois, que é assim: não acredite em tudo que eu falo, experimente. Vê se está certo o que eu estou falando, estuda, depois você fala, mas será que procede? Experimenta, tenta fazer o que eu estou falando, que eu não sou mais que ninguém, só tenho experiência, só isso. Só nasci em 2000 a.C., né? Vai lá, dá suas redes sociais aí. Quem quiser seguir lá é Lenk, _ personal. E eu esqueci então enquanto ele procura dele, eu falo, o meu Instagram é Adriano Rabelo _ personal, tá? Se você quiser um treino, prescrição de treino, avaliar o que a gente está fazendo, entendeu? Quiser algumas dicas, nutrição a gente não costuma passar, nem suplementação. O básico, né? Porque aí tem um nutricionista para isso, tem um nutrólogo, tem o endócrino que ele vai te orientar nessa parte. O meu é lá, Lenk _ personal. Aí. Se precisa de um treino, se você tem alguma patologia, a gente vai lá, vê o seu caso, analisa e monta o treino. Tá bom? Obrigado Fica melhor pra você. Obrigado pela preferência e pela paciência, né? Para que goste aí, se tiver alguma dúvida, pode, né? Pode mandar aí que a gente conversa aí, fala um pouco. Pode indicar para os amigos e indica, se você não gostou, indica para os inimigos, tá bom? Obrigado, hein? Valeu, obrigado.